No vídeo passado fizemos uma introdução rápida a uma série de vídeos destinada a demonstrar que Dragon Ball tem sim uma ótima história, ao contrário do que dizem alguns críticos. Ali foram elencados os argumentos gerais que dão a base da análise que será feita neste e nos próximos vídeos. Se você ainda não assistiu, assista. O link está na descrição e no card aí em cima. Muito bem, esse aqui será o primeiro vídeo de análise propriamente dita dos arcos de Dragon Ball Z. Vou falar aqui dos eventos do arco de Raditz, que é o primeiro da saga dos Saiyajins. O esquema aqui será muito simples. Eu vou ler um resumo dos eventos do arco, retirado da Wiki Dragon Ball e por mim levemente adaptado, e vou fazer comentários nos momentos oportunos, tentando explicar os méritos do enredo passo a passo. Sem mais enrolação, vamos começar. O retcon. 5 anos após os eventos mostrados no fim de Dragon Ball, quando Goku derrotou a encarnação do demônio Piccolo, a Terra vivia em um estado da mais completa paz, e assim cada um pôde seguir seu caminho. Após tantos anos sem ver os amigos, Goku resolve visitar seu antigo mestre, Kami, e seus amigos Kuririn e Bulma. Goku aparece na casa do velho Kami com novidades surpreendentes, revelando que teve um filho, de nome Gohan, a quem ele apresenta os antigos companheiros. Tudo corria em um verdadeiro clima de felicidade, até que a reunião é interrompida pela chegada de um visitante inesperado. Um homem misterioso de cabelos longos e ar ameaçador que se identifica como um Saiyajin de nome Raditz. De alguma forma, Raditz conhece Goku, chamando-o pelo nome Kakaroto e brigando com ele por não completar sua missão. Tudo fica ainda mais estranho pelo fato de Goku não reconhecer o tal homem e não saber de que missão ele estava falando. Aí então, Raditz traz uma revelação. Goku na verdade não seria terráqueo, mas pertencente a uma raça alienígena chamada Saiyajin, sendo em verdade seu irmão. Goku fica surpreso e rapidamente desmente as alegações de Raditz, mas então o Mestre Kami conta a verdadeira história. Um dia, o avô adotivo de Goku, vovô Gohan, encontrou uma nave espacial estranha na floresta, contendo um bebê. Ao perceber o desamparo da criança, resolveu adotá-la e cuidar dela como se fosse sua. Como bebê, Goku era violento e mal educado, mas um dia ele caiu no precipício e sofreu traumatismo craniano que então mudou sua personalidade para a de uma pessoa feliz e amigável que todos conhecem agora. Essa nova revelação choca Goku, que se recusa a crer nela. Raditz então diz que o propósito original de Goku era destruir toda a vida na Terra, o que ele deveria ter feito em poucos anos após sua chegada. Ele também revela que o planeta original dos Saiyajins, planeta Vegeta, foi destruído por um asteroide 20 anos antes e que só há 4 Saiyajins restantes, incluindo Goku. Finalmente, menciona que ele precisa da ajuda de seu irmão para destruir a vida num planeta distante. Toda essa seção da história é aquilo que é caracterizado em ficção como retcon, ou continuidade retroativa, que nada mais é que um fenômeno no qual o autor adapta ou ignora certos fatos anteriormente estabelecidos na obra, geralmente para evitar choques ou furos de roteiro que poderiam surgir com certos fatos posteriores que seriam incompatíveis com as regras já determinadas. Normalmente é considerado um erro, ainda que menor, de escrita, uma vez que o ideal é que as leis que o autor cria para o seu mundo fictício sejam seguidas a todo instante. Retcons são comuns em todas as formas de ficção, desde literatura até videogames, passando, é claro, por filmes e mangás. Nesse caso, porém, o retcon não só não é um erro, como, na verdade, representa uma grande virtude logo no início de Dragon Ball Z. Isto porque não há aqui nenhuma contradição entre os eventos apresentados e o que já havia sido construído ao longo da série. Na verdade, o Akira deu aí uma resposta a uma questão que existia na cabeça de todo leitor de Dragon Ball desde o início da série. Por que o Goku tem uma cauda? E por que ele vira um macaco gigante ao ver a lua cheia? Ou seja, a retcon serviu na verdade para enriquecer a mitologia da série e não para contrariá-la. Além disso, essa simples revelação, a de que Goku na verdade é um alienígena, permitiu uma expansão absurda ao universo de Dragon Ball, que naquele momento já estava chegando ao limite do que poderia ser explorado. Nós já havíamos conhecido todo o planeta Terra e o Goku já tinha superado até mesmo o poder de Kami-sama, teoricamente o deus daquele mundo, bem como derrotado a própria encarnação do mal que era o Piccolo.
Não havia muito mais para onde expandir a história. Esse retcon, porém, abriu a perspectiva de levar a história a outros planetas, bem como de apresentar outras raças inteligentes fora a humana. Esse pequeno detalhe permitiu, se pensarmos bem, toda a história de Dragon Ball Z. Sem isso, não havia muito mais o que fazer. Depois disso, toda uma série de histórias foi construída. É interessante salientar também que tudo isso foi feito meio que de improviso. É fato conhecido pelos fãs de Dragon Ball que o Akira não é nenhum planejador. Ele não tem muita ideia de que tipo de história vai escrever a seguir, como por exemplo o Oda tem, né? O tipo de planejamento que o Eiichiro Oda tem. Boa parte das coisas que o Toriyama escreveu foi feita à medida em que a história ia progredindo. É claro que desorganização não é uma virtude, mas perceber que o Akira conseguiu, em uma tacada só, explicar certas coisas da mitologia e ainda expandir de maneira muito interessante o universo, sem com isso criar contradições com o que já havia, nos permite dizer que o Akira é um verdadeiro gênio do improviso, um mestre da vagabundagem. Não podemos negar a inspiração da história do Superman, sem dúvida nenhuma, né? Mas isso não tira o mérito do autor em encaixar a peça perfeita no momento perfeito para abastecer o seu universo fictício com mais e mais histórias interessantes. Aliás, é sempre bom enfatizar que a história do Superman é aqui uma inspiração, mas que não há na verdade plágio, já que há diferenças marcantes entre a origem do herói das HQs e a origem do Goku. Contra o mal maior. Pois bem, retomando, após a ameaça de Raditz, Goku se recusa a ajudar o seu irmão na empreitada de destruir a vida do tal planeta distante, o que faz Raditz perceber Gohan, que ainda tem sua cauda Saiyajin, e a ameaçar a criança. Goku tenta atacar, mas é rapidamente parado por Raditz, que então sequestra Gohan e dá a Goku um ultimato. Raditz matará Gohan a não ser que Goku mate 100 terráqueos nas próximas 24 horas. Após isso ele sai voando. Goku fica claramente abalado com a situação e jura resgatar seu filho. Kuririn e Mestre Kami inclusive se oferecem para ajudá-lo a lutar. Antes que ele saia, porém, todos são surpreendidos com a chegada de ninguém mais ninguém menos que Piccolo, a encarnação do mal que havia tentado destruir a Terra 5 anos antes. Piccolo diz que encontrou Raditz antes de ele chegar na casa do Kami e que ficou aterrorizado por seu poder. Sabendo que eles agora têm um inimigo em comum, já que Raditz coloca em risco sua ambição de dominar o mundo, Piccolo sugere que ele e Goku juntem suas forças para derrotar o Saiyajin, o que Goku hesitantemente concorda ao perceber que não tem alternativa. Bulma oferece seu radar do dragão para que eles possam procurar a esfera de 4 estrelas no chapéu de Gohan e então encontrar sua localização. No vídeo de introdução a essa série, eu mencionei que muitos eventos verdadeiramente ousados de Dragon Ball não são mais considerados geniais pelo simples motivo de que a série ficou conhecida demais. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, então ninguém mais é surpreendido. Esse evento aqui é um deles. O que o Akira aqui fez foi basicamente criar uma situação na qual o herói da história e o principal vilão devem juntar forças para combater um mal maior. Hoje em dia todo mundo já sabe que o Piccolo vira um amigo do Goku, todo mundo já sabe que ele ajuda a criar o Gohan, etc, etc, etc. Mas tente se colocar por um instante na pele de quem estava acompanhando essa história na época, sem saber o que ia acontecer. Perceba o impacto tremendo de fazer uma aliança entre o mocinho e o próprio demônio para enfrentar um novo inimigo. Imagine o hype que isso não deve ter gerado na cabeça dos fãs. Perceba o caminho ousado pelo qual o autor levou a história. Tá bom, eu sei o que você está pensando agora. Ah, mas isso aí ele já tinha feito com o Yantia e o Tenshinhan no Dragon Ball clássico. Eu respondo que sim e não. Sim, porque de fato esses personagens começaram como antagonistas e depois viraram amigos. Mas há uma diferença marcante na perversidade e no perigo representado pelos dois e pelo Piccolo. O Yantia, desde o início, é um personagem cômico, é um indivíduo que vive de roubar pessoas despercebidas que transitam pelo deserto. Já ali existe a piada de que ele não consegue ter contato íntimo com mulher sem tirar sangue do nariz, etc, etc, etc. Enfim, a primeira saga de Dragon Ball é fortemente cômica, não tem a seriedade que virou regra posteriormente na série. O Tenshinhan era um pouco menos galhofeiro, mas ainda assim era basicamente um mau caráter. Era um lutador muito talentoso, que foi treinado por um mestre de índole duvidosa e que por isso apresentava um comportamento maldoso. Tanto é assim que não foi necessário um grande evento traumático para que ele virasse um aliado.
Ele apenas precisou ver que dava para ser um grande lutador seguindo princípios corretos, o que ocorreu, aliás, na própria saga na qual ele apareceu. No torneio de artes marciais mesmo ele percebeu que dava para ser um grande guerreiro seguindo princípios diferentes, ao ver o Goku, o Kuririn, o Mestre Kami, enfim. Já o Piccolo é diferente. Ele é, como eu já mencionei, a encarnação do próprio mal, a perversidade absoluta que não tinha outro objetivo que não fosse dominar o mundo e dominá-lo com o único intuito de destruí-lo. Não havia limites morais para ele, não havia freios. Ele apenas destruía, destruía e destruía. Ocorre, porém, que ele conhecia naquele momento um guerreiro tão poderoso que era impensável para ele conseguir combater, de maneira que não havia alternativa para ele senão se juntar ao seu maior rival. Então, ainda que houvesse paralelo entre o Piccolo e os outros dois, a ousadia do enredo aqui é muito maior. Seria como se o Oda colocasse o Luffy para se aliar ao Barba Negra. Aliás, essa é uma teoria que muitos fãs de One Piece têm e que aguardam com muita expectativa, com muito hype. Ou então se o Correio fizesse o Midoriya se juntar ao Shigaraki, ou qualquer outro exemplo envolvendo uma obra atual. Apenas repare que nesses dois casos, ou seja, se o Oda ou o Correio fizessem isso, eles estariam andando em um caminho já traçado dentro do Shonen pelo Toriyama. Já estariam usando de certa forma um clichê. Então tentem imaginar o peso que essa aliança Goku-Piccolo teve na época. Retomando, Raditz chega em sua nave e tranca Gohan dentro, pois ele está chorando. Usando seu rastreador, ele descobre que dois lutadores estão se aproximando. E quando eles se aproximam, é revelado que são Piccolo e Goku. Os dois lutam contra Raditz, mas rapidamente descobrem que não podem fazer nada contra o poderoso Saiyajin, com Piccolo inclusive perdendo seu braço em dado momento da batalha. Piccolo então revela que estava guardando uma nova técnica que ele criou para matar Goku, mas que percebe que terá que usá-la agora. Para dar tempo de Piccolo carregar o ataque, Goku distrai Raditz com seu Kamehameha. Raditz fica surpreso que os dois lutadores podem concentrar seu poder em um único ataque, mas ainda assim consegue neutralizar o Kamehameha com facilidade e derrota Goku com um ataque próprio. Felizmente, essa foi a oportunidade que Piccolo precisava para lançar seu novo ataque, o Makanko Sapo. Apesar do poder do ataque, Raditz consegue desviar. Goku tira vantagem de Raditz, que estava distraído, e segura sua cauda, que Goku lembra como sendo uma de suas próprias fraquezas quando era criança. Raditz então fica sem poderes e acuado. Ele implora para que seu irmão o deixe ir, jurando inclusive deixar o planeta. Para a surpresa de todos, Goku acredita na palavra do irmão e termina por soltá-lo, para o desgosto de Piccolo. Obviamente, Raditz traz seu irmão e pisa nele, quebrando seus ossos e causando muita dor. Quando tudo parecia perdido, a nave de Raditz de repente explode. Gohan, que estava observando de dentro da nave, consegue quebrá-la, furioso após ouvir os gritos de dor de seu pai. O rastreador de Raditz detecta um alto poder de luta vindo do garoto, substancialmente maior inclusive que o de Goku e Piccolo. Gohan, cheio de raiva, corre até Raditz, que fica incapaz de reagir a tempo, e desfere uma cabeçada no seu peito, quebrando sua armadura. Após isso, no entanto, o poder de luta de Gohan logo cai de volta para 1, e Raditz percebe que o poder do garoto muda de acordo com suas emoções. Raditz então derruba Gohan, mas ainda está fisicamente ferido do ataque que acabou de receber. Goku então, usando suas últimas forças, pula e segura Raditz, que não consegue se soltar. Goku diz a Piccolo para tentar seu ataque novamente. Piccolo então não hesita, sabendo que o ataque também matará Goku. A morte do herói. Na verdade, o Piccolo sabe que os amigos do Goku podem revivê-lo com as esferas do dragão. Ainda assim, ele fica satisfeito de poder matar seu arqui-inimigo. Ele lança outro Makanko Sapo e Raditz, agora segurado por Goku, não consegue desviar. Com isso, o ataque penetra ambos os peitos de Goku e Raditz, ferindo mortalmente os dois. Raditz então amaldiçoa o Piccolo, que o informa que Goku será revivido com as esferas do dragão. Raditz, em seu último suspiro, diz que o rastreador em sua cabeça também funciona como transmissor e que os outros dois Saiyajins virão à Terra para vingar sua morte e revivê-lo com as tais esferas. Piccolo, irritado com a arrogância de Raditz, o mata finalmente. No espaço, os outros dois Saiyajins, Nappa e Vegeta, ficam sabendo da morte de Raditz pela mensagem transmitida pelos seus rastreadores. Vegeta fica intrigado pelas esferas do dragão e eles decidem ir à Terra para desejar a imortalidade, ao invés de reviver Raditz como este estava esperando.
De volta na Terra, Kuririn, Mestre Kami e Bulma chegam na cena e encontram Raditz já morto e Goku morrendo. Embora eles possam revivê-lo com as esferas do dragão, Kuririn fica chocado ao ver seu amigo morrendo com dor. Pouco depois dele expirar, porém, o corpo de Goku some. Piccolo imagina que isso significa que o deus da Terra, Kami-sama, tem planos para Goku no outro mundo. Piccolo então surpreendentemente regenera seu braço, diz aos outros da chegada de outros dois Saiyajins mais poderosos ainda e pega Gohan com a intenção de treinar a criança para lutar com os novos inimigos. Os outros protestam, mas não podem fazer nada para parar Piccolo. Aqui nós estamos diante de mais um daqueles eventos ousados por parte do Toriyama. Ele basicamente trouxe a morte do herói em batalha sem que a série estivesse no final como seria comum, ou seja, aquele final apoteótico no qual o protagonista morre, se sacrifica, mas derrota de uma vez por todas todo o mal, e aí termina virando mártir da humanidade ou alguma coisa assim. Aqui não, aqui o Goku morreu, mas ainda havia inimigos ainda mais poderosos por enfrentar. É evidente que a existência das esferas do dragão diminui um pouco o impacto do evento, porque todo mundo já sabia que o Goku seria revivido, o que é inclusive dito pelo próprio Piccolo. Ainda assim, o peso simbólico permanece. A luta foi tão intensa, tão absurda, que só mediante o alto sacrifício do protagonista pôde o inimigo ser derrotado. Aliás, isso que eu estou falando é tão verdade, que a morte do Goku nessa luta é uma das cenas mais icônicas da história do Shonen. O raio de energia do Piccolo atravessando o peito do Raditz e do Goku é daquelas cenas que todo mundo conhece, mesmo que nunca tenha lido ou assistido Dragon Ball. Novamente, imaginem o hype absurdo desse evento na época em que o mangá estava sendo publicado semanalmente. Usando novamente o One Piece como paralelo, todo mundo viu como a internet quebrou com a fatídica cena do Luffy sendo desacordado pelo Kaido, agora na Batalha de Onigashima. É lógico que ninguém achou que o Luffy tinha morrido de verdade, mas o peso de ver o protagonista sendo completamente destruído em batalha ainda permanece. Além do mais, existe um mérito técnico em fazer o que o Akira fez aqui. A morte do Goku significa que ele não estará presente no campo de batalha no início do próximo combate. E como nós veremos num vídeo futuro, isso vai ser um elemento crucial para a criação da tensão daquela que é uma das lutas mais aterrorizantes da história do Shonen. O primeiro passo para essa grande luta, porém, foi dado já aqui com a morte do herói. Com isso, encerramos o arco de Raditz e encerramos também o presente vídeo. O próximo vídeo vai ser focado apenas na luta entre Goku e Piccolo contra Raditz. Vamos tentar explicar um pouco a estrutura dessa luta, analisar um pouco de uma maneira, enfim, aprovar que essa própria luta também já foi roteirizada e foi bem escrita, não foi só uma trocação de soco de qualquer maneira. Por enquanto fica aqui o agradecimento para quem ouviu até aqui. Peço o like, dá o like, compartilha para teu amigo fã de Dragon Ball ou para teu amigo hater de Dragon Ball que diz que Dragon Ball não tem história. Se inscreve no canal para continuar acompanhando a série, que vai cobrir toda a história de Dragon Ball Z, e deixa um comentário acima de tudo, porque eu quero ouvir sua opinião. Ou melhor dizendo, eu quero ler sua opinião, eu quero ler o que você tem a dizer sobre essa saga, sobre esse arco e sobre o vídeo, se você gostou, se você não gostou, o que é que você acha que pode melhorar, enfim. Dá aquela força, dá aquela moral, dá um engajamento, que é para o canal ir crescendo e a gente poder continuar fazendo o melhor trabalho possível. Por enquanto, é só. Muito obrigado novamente. Valeu!